E agora a gente conversa com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, primeiro dia útil do governador. Daqui a pouco ele tem uma reunião com todo o secretariado e antes aceitou gentilmente participar aqui do Bom Dia Espírito Santo. Mais uma vez, bom dia, muito agradecido ao senhor, governador. O senhor já começa com esse problemão aí da chuva aqui no Espírito Santo, castigando vários municípios. Ontem o senhor fez um sobrevoo aqui em algumas regiões? Ontem eu fui a Afonso Cláudio, fiz uma visita a Afonso Cláudio. Fui a Afonso Cláudio, hoje irei a Muqui, a Cachoeira do Itapemirim. A presença do governo é importante porque o governo será parceiro dos municípios no atendimento às famílias. E fui a Afonso Cláudio porque lá nós tivemos uma perda de três vidas, né? 3 pessoas morreram na comunidade de Floresta. E isso me fez ir lá primeiro, né, para me solidarizar com a comunidade de Afonso Cláudio, ao mesmo tempo que eu fui lá para me solidarizar e dizer que nós vamos apoiar as famílias que foram atingidas, que estão desabrigadas, desalojadas, que precisam de apoio. Também o que vale para Afonso Cláudio vale para os quase 40 municípios que nós temos problemas hoje e que estão, por alguma razão, vivendo um constrangimento pelo excesso de chuva. Perfeito. Governador, daqui a pouco tem a primeira reunião aí com o secretariado, todos os secretários de governo. O que o senhor vai dizer para eles? Vou tratar de diversos assuntos. Vou tratar desse assunto da chuva, porque o governo tem que estar tudo envolvido. Hoje também à tarde eu vou montar um comitê, que é um comitê de prevenção e de convivência com os fenômenos, com as consequências dos fenômenos climáticos. Nós cada vez mais temos chuva em excesso ou longo período de estiagem. Mas isso é um assunto da conjuntura que eu vou tratar com eles. No mais, o que nós vamos tratar é um desdobramento do meu discurso de posse, tanto na Assembleia, dos meus discursos, tanto na Assembleia como lá no Palácio Anchieta, das linhas do governo. Quais são as premissas do meu governo? A premissa da responsabilidade fiscal, da responsabilidade ambiental, do equilíbrio fiscal e do equilíbrio ambiental, a premissa da transparência, da participação social nas decisões do governo e a premissa da ética, né, de que o nosso governo tem que ser um governo que mostre para a população que governa com seriedade, que aplica bem os recursos. Vou apresentar um modelo de gestão que nós vamos usar no governo nesses próximos 4 anos. E vou dizer que nós queremos que haja por parte deles, né, membros do governo, secretários estarão me representando em reuniões, em eventos, que o diálogo e a comunicação sejam posturas marcantes e que possam fazer com que a sociedade tenha informação a todo momento e a todo instante das decisões do governo. Então, olha, transparência, equilíbrio fiscal, ética, diálogo constante com a sociedade devem ser a marca do governo do senhor, né? São premissas para que a gente possa desenvolver as nossas ações. E isso vai ser tudo passado para o secretariado? Vai ser tudo passado agora, de forma organizada para o secretariado. Nós temos imagens da posse do senhor, que aconteceu sábado, e a gente vai rodar agora essas imagens. Ali o senhor tomando posse, passando em revista a tropa. Nos chamou muito a atenção também, pelo menos a mim, a presença da família do senhor, né? O senhor fez questão de toda a família lá, os 6 irmãos, recebeu um abraço da mãe do senhor. Isso até vou perguntar, que deixou o senhor um pouco emocionado. De que maneira a família do senhor foi decisiva para essa caminhada do senhor até chegar a assumir de fato o governo do Espírito Santo? Mário, eu disse na minha posse que eu cheguei até aqui carregado pela minha história. E a minha história é uma história que tem a parte pessoal, a parte familiar. O meu caráter, ele foi forjado primeiramente pela minha família, pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, pela convivência com meus irmãos, pelos meus amigos. Então, acho que a minha família presente é para demonstrar uma parte da minha história e também para dizer à população capixaba que no meu trabalho eu quero orgulhar todos os capixabas, mas quero orgulhar a minha família para que eles possam ver de fato o resultado de um trabalho feito em parte por eles, que me ajudaram a formar o meu caráter. Perfeito. Eu vi ali também o senhor recebendo a faixa do ex-governador, agora Paulo Artung. Teve alguma conversa assim de pé de ouvido no sábado, antes de deixar o governo? Alguma coisa que ele disse para o senhor, algum conselho talvez? O governador Paulo Artung terá que ser sempre lembrado e homenageado pelo excelente trabalho que fez nesses últimos 8 anos no Estado. Organizou a máquina administrativa, restabeleceu o equilíbrio fiscal, começou a estabelecer um processo de profissionalização da gestão. Então tem que ser sempre lembrado como um governador que poderá
ser chamado a qualquer momento para poder colaborar nos processos e nos procedimentos de governo. Mas ele foi muito elegante em toda a transição e conversamos muito durante todo esse período, antes da eleição, depois da eleição, e ele saiu com um período para o descanso, mas colaborou muito comigo em todo esse processo de transição. Muita gente querendo fazer pergunta para o senhor. Aqui pelo e-mail já são mais de 20 perguntas, a maioria perguntando sobre as prioridades que o senhor já disse, saúde e segurança. O senhor já disse que serão prioridades no governo do senhor, mas tem perguntas também que a gente ouviu da população e de alguns representantes de classe aqui do Espírito Santo. Vamos começar então ouvindo o presidente em exercício da FINDES. A pergunta do presidente da FINDES para o senhor, governador, está ali. Bom dia, governador Casagrande. A Federação das Indústrias do Espírito Santo gostaria de saber do senhor se o governo vai continuar prestigiando o planejamento Espírito Santo 2025. Se a resposta for positiva, nós também gostaríamos de saber se o senhor pretende ampliar o relacionamento, a interlocução com a sociedade organizada para a discussão desse projeto Espírito Santo 2025. Bem, primeiro agradecer ao Sérgio Rogério de Castro pela pergunta, e é lógico, Sérgio, que eu vou me orientar, já me orientei na campanha, já me orientei na formulação dos primeiros momentos do governo. Uma peça que serviu de base para esse trabalho nosso foi o 2025. Os nossos seminários ajudaram, os contatos com as entidades ajudou muito, e o 2025 também foi peça que compôs a construção do meu programa de governo e que está compondo o primeiro documento que nós iremos entregar aos secretários hoje com todos os projetos, inclusive os projetos do 2025. E vamos continuar com esse diálogo permanente com o setor produtivo capixaba para que nós possamos não só ter uma orientação através do 2025, mas também que a gente possa ir aperfeiçoando e consolidando e legitimando cada vez mais esse planejamento. Tem mais perguntas para o senhor. Agora uma aposentada quer saber sobre o aumento de salário. Vamos ouvir. É a dona Vera. Eu gostaria de saber se nós, esse ano, vamos ter um aumento digno para a educação. Dona Vera, deixa eu reforçar aqui, é aposentada. Tá. Dona Vera, também agradeço a participação da senhora aqui me fazendo uma pergunta. Nos últimos anos, né, o magistério, os profissionais da área de educação tiveram um aumento importante que valorizou um pouco mais os profissionais da área de educação. Nós vamos continuar com a política de valorização dos profissionais da área de educação, mas eu estou hoje de forma efetiva, ontem estive trabalhando como governador, mas hoje de forma efetiva, começando a tomar pé da situação. Vamos ver como começa esse ano, né, em termos de fluxo de arrecadação, para que nós possamos ter de forma detalhada a política para os servidores públicos com relação à correção salarial. Tem algum aumento previsto já nesse primeiro ano? O aumento previsto é o aumento de abril, que é a reposição, né, aí o percentual, que é o percentual da correção salarial pela inflação. Tratamentos diferenciados dependerá daquilo que aconteceu no passado e das nossas condições para o futuro. Então, governador, falando para os servidores do Estado sobre possibilidade de aumento. Outra pergunta do senhor Wagner Kipp, que representa a FETransportes, representa também os empresários. Governador, gostaríamos de saber como você está pensando em resolver os grandes problemas que afetam a infraestrutura na questão da logística e do transporte do Espírito Santo. Deixa eu aproveitar, governador, e emendar aqui na pergunta dele o comentário do Frederico Jimenez e de outras pessoas aqui perguntando sobre infraestrutura. O Frederico mais diretamente sobre o aeroporto aqui de Vitória. Bem, Wagner e Frederico, a nossa agenda velha, que nós denominamos, né, uma agenda de infraestrutura que não conseguimos resolver nesses últimos anos, né, de muitos anos que a gente busca resolver o problema do aeroporto, do porto, das rodovias, e nós encontramos muitas dificuldades. Avançamos em outras áreas e não conseguimos avançar nessa. Eu estive com a presidente Dilma no dia da posse, estive lá para cumprimentá-la, conversei um pouco com ela. Tive 15 dias antes dela tomar posse, fiz uma reunião com ela, falei da situação do Espírito Santo e eu quero buscar uma relação diferenciada com o governo federal, até pelas minhas relações com as lideranças da política no Brasil todo,
para que o Estado possa continuar tendo os investimentos nas áreas que nós tivemos com o governo do presidente Lula, mas que a gente consiga resolver de vez esse problema da logística, do investimento em infraestrutura para facilitar a logística aqui no Estado. Perfeito. Deixa eu aproveitar só o gancho ali da dona Vera, a aposentada, que fez uma pergunta sobre reajuste. Há uma possibilidade também de reajuste de salário para o Judiciário, o Ministério Público, um reajuste que pode pesar para as contas do Espírito Santo. Qual é o posicionamento do senhor em relação a isso? Porque me parece que são 60 milhões, o peso desse aumento. Você está tratando dos projetos que foram encaminhados à Assembleia e foram aprovados na Assembleia? É um pagamento de um retroativo, né? Na época em que o salário dos desembargadores e juízes foram equiparados e estabeleceram uma vinculação com o salário dos tribunais superiores. Então é isso que está sendo agora, que foi encaminhado para a Assembleia e foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O senhor pode se posicionar sobre isso? O senhor é a favor? Porque o senhor já disse que pretende manter o equilíbrio fiscal. Palavras do senhor, equilíbrio fiscal, talvez até um ano de mais austeridade do que 2010, esse primeiro ano. Isso pode atrapalhar nesse projeto do senhor? Esse ano de 2011 será um ano de muita cautela, né? O projeto já foi aprovado na Assembleia Legislativa. Nós participamos de conversas com o ex-governador Paulo Artung, com o presidente do Tribunal de Justiça, com o procurador da Justiça sobre o tema. Nós já sabemos que esse é devido, né, aos desembargadores, juízes e promotores e procuradores, e nós devemos fazer isso num processo de negociação no tempo com o chefe do poder, com o presidente do Tribunal de Justiça e com o procurador de Justiça. Perfeito. Eu vou pedir para o senhor permanecer aqui com a gente. Tem muitas perguntas pela internet aqui, já são mais de 40 perguntas. Insisto ainda, muita gente perguntando sobre saúde, educação, trânsito também, aeroporto, mais comentários aqui. Governador, tem muita gente querendo saber sobre segurança. Um deles é o Sérgio Luiz Cunha. Parabéns, primeiro ele dá parabéns. Inclusive vou registrar aqui que a maioria das perguntas, o pessoal dando parabéns para o senhor, numa mensagem de incentivo. E o Sérgio perguntando como é que o senhor pretende resolver a problemática da segurança. Outra pergunta nesse sentido é da Dalcileia de Assis, que é professora e tem a pergunta diretamente para o senhor aí. Minha pergunta é em relação à segurança, se ele tem um plano realmente eficiente para, pelo menos melhorar um pouco a segurança do Estado. Sérgio e Dalcileia, os dois perguntando, e muita gente perguntando sobre segurança, até porque segurança se transformou num grande desafio para todos os brasileiros e para nós capixabas. Sabemos que não é fácil a gente produzir resultados na área de segurança, mas eu estou muito determinado, Estabeleci o modelo de gestão que vai envolver um conceito amplo de combate ao crime. Um eixo estratégico do nosso trabalho será o eixo estratégico de prevenção e combate à criminalidade. O comitê formado será um comitê com o secretário de Segurança, com o secretário de Justiça, com o secretário de Ações Estratégicas, que vai facilitar o trabalho entre as secretarias, com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Defensoria Pública do Estado e com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Eu vou me reunir com esse comitê mensalmente para acompanhar os resultados. Esse comitê vai se reunir de 15 em 15 dias, em uma reunião coordenada pelo secretário de Ações Estratégicas, para que haja esse acompanhamento. Vamos reativar o gabinete de gestão integrada, para que haja participação de todo o governo, mas também dos órgãos do governo federal, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, outras instituições como o Poder Judiciário, Ministério Público. Então esse gabinete será reinstalado amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã. Vou assinar o decreto e fazer a primeira reunião da reinstalação do Conselho de Gestão, do Gabinete de Gestão Integrada. Então vamos fazer um trabalho que vai envolver dentro do governo, uma integração dentro do governo e um trabalho articulado com as demais instituições. E eu vou fazer esse acompanhamento nesse comitê e através do gabinete. Reduzir o número de homicídios foi um desafio muito grande para o governo anterior e a gente acompanhou que esse desafio não foi, assim a gente pode dizer, vencido. Houve uma redução, mas ainda é muito elevado. Por isso que a expectativa é muito grande nessa área. O senhor tem metas nesse sentido? Vou reduzir em 10%, em 5%? Vamos começar o trabalho. Nós queremos reduzir, queremos que a equipe primeiro monte toda a estrutura para depois nós definirmos uma meta. A meta, primeiramente, pode ser interna.
né, para que a gente vá trabalhando. Depois vamos assumir metas, né, com a sociedade, mas no primeiro momento a meta é interna. E a nossa equipe já começou a trabalhar, já estamos trabalhando desde a época da transição, definindo e detalhando os projetos dessa área. Essa é uma área difícil de se conquistar resultados, mas nós sabemos que se houver envolvimento de todos, a participação da sociedade, ajudando o governo nesse trabalho, nós vamos produzir resultados, não tenho nenhuma dúvida. Ok. Inclusive nessa área da segurança, o senhor, não sei se posso dizer, dividiu ou ampliou a Secretaria de Segurança, como o senhor explicou aí agora. E a gente tem, para a gente entender melhor a dinâmica assim, desse novo governo e os nomes que vão compor o novo governo do Espírito Santo, temos aí então o nome de todos os secretários que o senhor escolheu, para a gente ficar bem... Nós, na verdade, fortalecemos a área de segurança, né? Eu posso dizer, ampliou então? Pode ampliamos o conceito de enfrentamento à criminalidade, né, com um acompanhamento direto do gabinete do governador. Mantendo o atual secretário? Fortalecendo a atual secretaria, vamos dar concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para que a gente possa sempre restabelecer o efetivo dessas corporações e vamos fortalecer esse trabalho. E vamos ver quem vai auxiliar diretamente o governador nesse trabalho. Vamos ver como ficou a composição do novo secretariado do governo. Enio Bergoli é o novo secretário de Agricultura. Frei Paulão, o de Cultura. Iranilson Pontes assume a Secretaria de Saneamento. Tadeu Marino é o novo secretário de Saúde. Fábio Damasceno, o de Transportes. Rodrigo Coelho assume a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Alexandre Passos é o novo secretário de Turismo. Robson Nascimento assume a Secretaria de Governo. Sandra Cola é a nova secretária de Comunicação. Valésia Inácio, a chefe de gabinete. Klinger Alves assume a Secretaria de Educação. Guilherme Pereira é o novo secretário de Economia e Planejamento. Maurício Duque, o da Fazenda. Paulo Rui Carnelli assume a Secretaria de Meio Ambiente. Márcio Félix é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico. Luiz Siciliotti, o da Casa Civil. Vandinho Leite assume a Secretaria de Esporte e Lazer. Jadir Pella é o novo secretário de Ciência e Tecnologia. Henrique Erkenhoff, o de Segurança Pública. André Garcia assume a Secretaria de Ações Estratégicas. E Ângelo Roncalli é o secretário responsável pelo sistema penitenciário e medidas socioeducativas. Então os novos secretários, pois não? Faltou José Eduardo, secretário de Gestão de Recursos Humanos, que apareceu ali agora a imagem dele. Ali, ó. Esquecemos dele, mas ele já voltou rapidinho. Já voltou, muito bem. José Eduardo Faria de Azevedo, secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos. Agora são todos os secretários aí. Todos os secretários aí. O senhor conseguiu montar o secretário exatamente? O procurador-geral de Estado também, o Rodrigo Júdice, também tem status de secretário. Deve ter eleição agora para a Assembleia, deve ter não, certamente terá eleição para presidente da Assembleia. Claro que o senhor não nomeia o presidente como nomeia secretários, mas o senhor pretende de alguma forma interferir ou vai acompanhar muito? Não interferir, pretendo dialogar com os parlamentares, o que a população deseja é um trabalho integrado, independente, mais harmônico entre os poderes, e eu desejo uma Assembleia que todo mundo possa olhar para a mesa diretora e ver que nós não teremos conflitos, não teremos instabilidade nesses próximos 2 anos na relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Até porque o conceito de governança de um Estado, ele passa por um bom desempenho do Poder Executivo, mas passa também por um bom desempenho do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Então esse conceito de governança exigirá uma boa relação independente, mas próxima no diálogo com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, e a mesa diretora da Assembleia terá que dar essa tranquilidade para mim como governador, mas tranquilidade para a sociedade capixaba. Ok, governador, olha, muitas perguntas mesmo. E a maioria aqui também sobre saúde. A gente já falou sobre segurança e saúde, o senhor já disse, são prioridades do senhor. Segurança e saúde, prioridades desse novo governo. Acho que a pergunta do Juliar aqui resume mais ou menos, ou sintetiza bem como estão chegando as perguntas. Governador, boas-vindas para o senhor, desejo que tenha sucesso no seu mandato. O que o senhor pretende fazer em relação à saúde? Quero saber se vai ser a longo prazo ou se já tem planos para o momento. E tem outra pergunta também, agora da dona Ana Maria Manhago, aposentada, pergunta sobre saúde.
Eu quero perguntar para ele se é ele, o governador, que vai dar jeito na saúde, porque a saúde me comove muito ver as pessoas morrendo nas portas dos hospitais, sem vaga. É uma preocupação manifestada pela Ana Maria e também diversas pessoas manifestando. Saúde o problema que a gente tem mais, assim, saúde, segurança, educação tem uma resposta mais efetiva nos últimos anos, né? No Brasil, não estou falando do estado do Espírito Santo só, mas saúde ainda o Brasil não encontrou o seu caminho devido para responder e dar o mínimo de segurança e de tranquilidade à população. Então, nos últimos 8 anos, no governo Paulo Artung, houve um grande investimento na área de saúde. Eu terei que continuar com esse mesmo montante de investimento, né, para que a gente estruture uma rede hospitalar, para dar atenção à média e alta complexidade. Vamos dar sequência aos investimentos nos hospitais, à parceria com as instituições filantrópicas. Vamos ter uma diversidade de formas de gestão na área da prestação do serviço público na saúde, mas eu quero fazer algumas coisas que são fundamentais. 2 questões são fundamentais. Mantida a arrecadação e o equilíbrio das finanças públicas, eu vou ajudar os municípios a estruturarem a atenção primária à saúde. 85%, Mário, já disse para você num programa aqui, junto com você, 85% das demandas da área de saúde poderiam ser resolvidas lá na unidade de saúde, lá no pronto atendimento. Então eu quero ajudar os municípios a estruturarem a sua atenção primária. E quero ajudar os consórcios municipais de saúde para que os exames e as consultas com especialistas possam ser prestadas e ofertadas à sua comunidade com a rapidez e com possibilidade maior do que nós temos hoje. Governador, tem uma outra questão aí na saúde, quer dizer, o senhor já dizendo então que vai ajudar os municípios diretamente para que o cidadão seja atendido na unidade básica, não precise lotar o hospital, que é um problema antigo. Histórico. Mas também tem a questão da falta de vagas em UTI. A gente tem acompanhado com muita frequência aqui os pacientes nas unidades de saúde, precisando ser transferidos e não tem vaga em UTI. As pessoas, olha, vou morrer aqui porque não tem vaga. O que o senhor pretende resolver isso? O Estado já compra vaga de hospitais particulares, mas não resolve. É por isso que nós vamos dar sequência, né? A ampliação do Hospital São Lucas, o Hospital Dório Silva. Já começaremos a estudar uma possibilidade de um hospital entre Vila Velha e Cariacica, que já está num processo de reflexão interna no governo. E vamos manter as parcerias com filantrópicas, vamos manter as parcerias com iniciativa privada. Acho que essa é a maneira de a gente resolver mais rapidamente essa demanda. Mais uma pergunta. Quem pergunta agora para o senhor é o deputado federal. Olha lá, estava lá na posse, deputado federal César Colnago tem uma pergunta para o senhor. Governador Renato Casagrande, o Espírito Santo tem ficado na lanterninha dos recursos federais, tem ficado excluído à margem do processo de desenvolvimento do Brasil. Como é que o senhor pretende resolver esse problema de que nós somos tratados discriminadamente na hora dos recursos federais para cuidar da infraestrutura, de coisas tão importantes que o Estado precisa, como, por exemplo, o aeroporto e a rodovia, a BR-101 e a 262? Vamos resolver junto com o César Colnago, que é deputado federal agora. Deputado federal. Vamos, César, estabelecer uma relação muito próxima com a bancada federal. Eu fui senador da República até dia 31 de dezembro e tinha sido deputado federal antes, sei da importância da bancada federal. Vou estabelecer uma relação muito próxima com a bancada federal. Acho que os 10 deputados e 3 senadores precisam estar juntos, né, firmes nesse trabalho. E vou estabelecer uma relação com a presidente Dilma. E meus secretários terão que estabelecer uma relação com os ministros das pastas correspondentes, para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade da captação de recursos do governo federal para o Estado do Espírito Santo. Governador, eu preciso encerrar a entrevista, até porque já ultrapassei muito aqui o nosso tempo previsto, mas foi muito bom ouvir o senhor. Olha só, Jamiro, José Marcelo, Juarez, Franz, Rubens, Rodrigo, Anitta, Maestro Adelson, Juarez também, Marcelo, Toninho, Rodrigo, Roberto Reis, Gelder. Imensa a lista de perguntas aqui que eu não consegui ler. Já vou dar trabalho então para a sua secretária de comunicação. Vou repassar todas as perguntas aqui pelo e-mail. Se o senhor puder responder,
encaminhar as respostas. Caminha para a Sandra Cola. Vamos encaminhar para a secretária de Comunicação. Eu insisto aqui, a maioria das perguntas é sobre saúde, educação, trânsito também, muitas perguntas sobre trânsito e as pessoas incentivando o senhor. Muito obrigado. Mandando mensagem de apoio, parabéns, incentivando o senhor e depois fazendo as perguntas. Então é para o povo que incentiva o senhor agora nesse primeiro momento que eu peço que o senhor deixe uma mensagem aqui, o senhor assume hoje, vai ter uma reunião com o secretariado, já disse que vai querer transparência, equilíbrio fiscal, ética e diálogo constante com a sociedade. São mais do que metas, são marcas que o senhor quer que o secretariado do senhor também faça, premissas, e que o senhor deixe uma mensagem agora para o povo do Espírito Santo que vai acompanhar atentamente o trabalho do senhor. Eu quero agradecer muito. A expectativa do meu governo é muito grande, a confiança das pessoas é muito grande. Eu quero honrar, como eu disse aqui, a minha história pessoal, mas quero honrar cada apoio que eu tive, cada pessoa que confia no meu trabalho. Muito obrigado, um feliz 2011 para todos.